E agora a gente tem um bate-papo com uma das convidadas da Semana de Comunicação aqui da Unicesumar, a doutora em comunicação Marlene Marchiori, que vai falar hoje sobre como inovar a comunicação. Tudo bom, doutora? Tudo bem, obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês na Unicesumar. A gente que agradece. Como inovar a comunicação? Já vou começar logo com a pergunta-tema, né? Acabamos de ver uma receita, né? Eu diria que comunicação é uma atividade hoje que nós precisamos pensar e repensar. Isso quer dizer que para nós inovarmos em comunicação, nós precisamos efetivamente saber aonde nós queremos chegar, né? E às vezes onde nós queremos chegar significa redefinir constantemente os caminhos que a organização ou que uma empresa, por exemplo, busca, né? Eu brinco, nós não temos receitas, porque cada organização é uma, né? Ela é única na maneira de se relacionar, na maneira de trabalhar com seus funcionários, na maneira de processar, né, os seus produtos, os seus processos, o desenvolvimento das suas atividades. Então, quando nós falamos em inovar no campo da comunicação, nós estamos hoje olhando para essa atividade de uma forma mais integrada, eu diria. Então, é exatamente o que o ExpressoCom está fazendo, né? O ExpressoCom está reunindo profissionais no campo da propaganda, do jornalismo, se nós tivéssemos aqui televisão, relações públicas, né, e tantas outras áreas do campo da comunicação, juntos pensando a comunicação. Já é uma forma de você inovar a comunicação pelo entendimento do valor do campo da comunicação hoje, né? Uma das formas, por exemplo, eu poderia dizer que seria essa. A gente pode dizer hoje que falta ainda bastante comunicação dentro das empresas, tanto com o público interno quanto com o externo? Eu diria que nós podemos olhar hoje a comunicação com funcionários como o maior valor ou a maior necessidade das organizações hoje. Por quê? Quando nós estamos falando do relacionamento interno, nós estamos falando da identidade da organização. E nós precisamos dessa identidade para com o público externo. Então, por exemplo, quando eu estou atendendo um cliente, ou quando eu estou, por exemplo, num determinado voo, né, e a comissária fala sobre aquela organização, ela está representando aquela organização. E o fato de eu me relacionar, por exemplo, com seja o vendedor daquela empresa, seja o gestor daquela organização, seja, por exemplo, o gerente de um banco, significa que eu estou vendo a organização naquele relacionamento. E isso me diz quem é ela enquanto empresa. Então, eu digo que num primeiro momento nós precisamos pensar no relacionamento da organização internamente, e isso não está só no grande executivo da organização, mas está em todas as pessoas, né? Por exemplo, todos os gestores da empresa que se relacionam com suas equipes constroem, né, um valor naquela determinada realidade. E isso nos dá o que nós chamamos de cultura e identidade da organização, para que a imagem dela, ou seja, como somos vistos, possa ser realmente aquilo que ela é, né? Então, nós precisamos hoje, sim, termos processos de gestão comunicacional, mas esses processos de gestão, eles estão muito mais, e aí um outro aspecto da inovação, no sentido de da comunicação, por exemplo, ser muito mais educadora nesses processos, orientadora desses processos, do que aquela que vai efetivamente gerenciar os processos. Então, como é que você habilita as pessoas para que elas, ao entenderem o que é comunicação, né, até em família, vamos dizer assim, não só numa organização, o que é comunicação, o valor da comunicação, elas se relacionarem melhor e construírem uma vida organizacional com muito maior valor, né? E puxando disso, dá para a gente dizer que ainda existe muita dificuldade, às vezes, de quebrar algumas culturas que vêm de muito tempo para que haja essa inovação na comunicação, ou seja, vem-se aí há décadas com um tipo de perfil, um tipo de comunicação. Existe uma dificuldade hoje de se quebrar isso? As empresas já estão abrindo um pouco mais, as mentes estão mais abertas, né, para isso? Eu diria assim que nós, hoje, percebemos e sentimos e estamos vendo que a comunicação, eu diria que é a bola da vez. Né? A bola da vez no seguinte sentido, se nós nos comunicamos, se nós nos relacionamos, se nós interagimos com diferentes segmentos de públicos, nós conseguimos construir uma organização diferente.
né? Então, por exemplo, o tema aí da ExpressoCon, que é na web, então vamos falar de mídias sociais, né? Nas mídias sociais, você, na realidade, todas as pessoas hoje, elas são produtoras de conteúdo, né? Só o que acontece, né, em termos de da organização? A organização precisa entender que ela precisa parar de falar. A organização, por incrível que pareça, ela precisa aprender a ouvir. Então, quando você ouve as pessoas, quando você conhece as diferentes opiniões, os diferentes segmentos de públicos, você consegue repensar o seu agir. E, a partir daí, você pode ser efetivamente uma organização que tenha sentido para aquelas pessoas que a experimentam, né? Então, eu diria que, por exemplo, os executivos, né, que ainda não se abriram para o entendimento de que não é só você demandar comportamentos sobre as pessoas, mas é você necessariamente compreender o que as pessoas pensam, compreender que aquela atividade tem um valor na organização, que ela precisa encontrar sentido naquilo para que ela desenvolva aquilo com prazer, com alegria, com felicidade, e não simplesmente esteja desenvolvendo aquela atividade. E você percebe isso quando você se relaciona com as pessoas, quando você olha no olho das pessoas e quando você vê que existe um brilho, né, que existe um envolvimento, que existe uma vontade de estar fazendo aquilo. E eu acho que isso significa um mundo mais feliz, né? Isso significa que nós podemos falar assim, até de um mundo mais sustentável, vamos dizer. E a né? chance de sucesso é de 100% nesse caso, né? Com certeza.